Olá, obrigado pelo play no podcast Santeria Fast Company Brasil, direto aqui do Festival do Clube de Criação no Memorial da América Latina em São Paulo, o festival de criatividade mais importante do país. Aqui sou eu, Felipe Luque, diretor e sócio da Santeria, ao lado do meu amigo Marcelo Lobianco, CEO da Fast Company Brasil. Olá, Luque, vamos lá. Vamos que vamos. E nesse episódio a gente tem um convidado ilustre, Vitor Barros, CEO da Propeg, que está aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Vitor. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo aqui. Você se lembra quando você pisou numa agência pela primeira vez? O que você sentiu? Quando foi? Você lembra desse momento? Lembro. Não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro que eu tinha 100% certeza que eu não ia mais sair dali. É mesmo? Que incrível, cara. E desde pequeno eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar com agência de publicidade. E a Propeg é uma agência familiar, independente, brasileira, né? E desde pequeno eu passava as férias indo para a agência. Então eu pedi para meu pai para ir trabalhar com ele. Então ele ia trabalhar e eu ficava rodando a agência. Adorava ficar rodando e perguntando às pessoas o que elas estavam fazendo. É mesmo, cara? Era muito chato, muito chato. Ninguém aguentava, porque eu era aquele penteiro e ficava ali. Eu sou um júnior de operações, né? E assim, eu sempre... Tipo assim, eu ia nos eventos que tinha as premiações, os festivais, eu ia acompanhando, porque eu sempre gostei muito, assim. Então, assim, acho que eu não vou dizer que era predestinado, mas assim, eu sempre quis muito esse ambiente. Então, para mim, eu sempre tive certeza mesmo. E quando foi que você realmente começou, né? Porque você falou uma coisa assim, quando você era ainda uma criança, as férias e tal, mas quando você realmente botou os dois pés lá dentro? Então, eu comecei oficialmente mesmo, assim que eu terminei a escola, entrei na faculdade, dia 1 da faculdade, dia 1 de estagiário de produção. Olha, e há quanto tempo você é o líder da Propeg? Você está há quantos anos nessa posição? Então eu comecei, isso foi em 2007, então já vai bastante tempo de Propeg, né? No meio do caminho eu fiz um estágio na DM9, que também foi super importante para a minha carreira. E em 2018 foi quando eu efetivamente assumi como CEO, a gente criou o conselho de administração, e aí eu passei para ser CEO, então já vão aí 6 anos aí mais ou menos nessa posição, né? A gente está numa indústria que está em constante transformação, o que já é muito desafiador como líder como você, mas eu queria saber também que mudanças você trouxe esses 6 anos acima, coisas que são talvez a marca registrada da sua gestão. Então, assim, acho que primeiro eu tenho uma visão muito de ninguém faz nada sozinho. Então eu enxergo muito o meu papel como CEO, e o papel de CEO é muito mais assim como um maestro de uma grande orquestra. Mas para uma orquestra funcionar, você tem que ter bons músicos, né? E você tem que ter um alinhamento de para onde você vai. Então eu acho que a minha maior contribuição nesses últimos anos foi ter uma visão muito clara de onde a gente queria chegar. Né? E acho que tendo essa visão, e essa visão compartilhada com toda a liderança, eu acho que isso é o que hoje a gente olha para trás e a gente vê o quanto a gente conseguiu conquistar. Né? Acho que isso é o mais importante. E quais são os desafios de uma agência com quase 60 anos de mercado nacional para se reinventar, se manter ativa e criar diferencial competitivo num mercado hipersegmentado de comunicação como o nosso? O maior desafio é, primeiro, entender que o mercado muda todo dia e você tem que estar muito apto a acompanhar as tendências e mudar também. Então, assim, funcionava 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos atrás, 10 anos atrás, a gente tem que entender que pode não funcionar mais. Então, assim, acho que a nossa capacidade de reinvenção é a nossa capacidade de aceitar que as coisas mudam. E quanto mais tempo a gente tem, eu acho que isso mais mostra a nossa capacidade, de fato, de acreditar que as coisas podem ser feitas de um jeito diferente, né? E, ao mesmo tempo, preservando aquelas bases, aquelas coisas que fizeram a marca ser o que é e fizeram ela chegar até aqui, né? Então, a gente sempre pensa, como é que vão ser os próximos 60, né? Como é que a gente vai levar longevidade para essa marca, para essa agência. Quando você chegou, e acho que, não sei se isso mudou de lá para cá, assim, como que você vê a maior força da Propeg hoje? Assim, a Propeg é um pouco diferente das outras agências, porque a maioria das agências ela está ou no eixo Rio-São Paulo, ou ela está muito focada em um mercado regional. A Propeg é a única agência brasileira que está em 6 estados. Então, só isso aí já é bem diferente das outras agências. Por que a gente está em 6 estados?
Porque a gente foi crescendo e ganhando clientes nesses estados, clientes públicos, às vezes clientes privados também, que fizeram com que a gente tivesse estrutura nessas praças, né? E a primeira coisa que a gente sempre faz é tentar contratar pessoas do lugar. Por quê? O Brasil é muito grande, é gigante, sabe disso. Cada vez mais não dá para você pegar uma solução e distribuir ela para o Brasil inteiro, porque o consumidor está muito mais exigente. Os pontos de contato que ele tem com a marca são muito maiores do que era 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás era muito fácil, teoricamente. Então, essa hoje é a nossa maior fortaleza, que é esse entendimento do Brasil vida real. Né? Então, assim, as regiões são muito diferentes, então como a gente tem, acaba tendo bases, né, que cobrem as regiões, a gente tem esse trabalho que é, de fato, de falar assim, como é que essa marca vai se comunicar neste mercado para essas pessoas? É a mesma mensagem ou não? Então, acho que isso é o nosso grande diferencial hoje. É muito legal. E eu acredito que tenham marcas que procuram vocês muitas vezes justamente porque ela quer fazer naquela região uma coisa específica, diferente do que ela faz em outras, até muitas vezes com outros parceiros, Sim. certo? Sim. A gente tem vários clientes que a gente tem um atendimento regional e não é nenhum atendimento institucional da marca. E a gente adora isso porque justamente porque a gente pode agregar muito, né? Então, até vou citar um exemplo aqui, que a gente atende a Oi apenas em alguns estados, né? São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. O que é legal de contar essa história da Oi? A Oi hoje é uma empresa que vende fibra, né? De conexão à internet. Só que a fibra, ela não está disponível para todo mundo o tempo inteiro, porque tem uma questão de infraestrutura. O cabo precisa passar para que chegue até a casa do consumidor. Então, o nível de que você precisa de publicidade ou de ações para isso é muito micro. Micro que eu digo é o seguinte, às vezes você não pode nem fazer um circuito de imobiliário urbano, porque aquele circuito passa por ruas onde não tem um cabeamento. Então você tem que fazer naquela rua. Então mas tudo aquilo tem que estar conectado com o que a marca vem desenvolvendo institucionalmente. Então isso é muito legal, porque realmente assim, você consegue agregar a criatividade, agregar isso para as marcas, mas no nível que de fato você está falando ali com aquelas pessoas. Porque imagina só você fazer uma ação publicitária, você cria uma expectativa, as pessoas ligam e não conseguem encontrar, desculpa, não passa na sua casa, liga daqui a um tempo. As marcas estão começando a ver o valor e a importância disso. Coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, já é muito mais difundido do que aqui. Aqui ainda tem aquela coisa, não, eu vou ter uma agência aqui, vou centralizar e daqui eu vou distribuir isso. Enquanto que nos Estados Unidos e na Europa, você já tem muito mais colaboração e essa visão regional mais, porque isso de fato é o que está mexendo o ponteiro hoje, né? Num cenário cada vez mais competitivo, né? Então assim, o mercado hoje é muito competitivo para os clientes também, né? Para os anunciantes, então eles precisam fazer ações que de fato mexam no ponteiro. E você como líder, tanto da Propeg quanto do grupo na região, faz parte do teu papel trazer outras empresas, assim, tem uma meta do grupo de crescer no Brasil ou na região? No Brasil hoje a gente tem, a gente já cresceu, a gente tem uma outra agência que faz a parte de live marketing, que entrou esse ano. Legal. Que é Experiential, que também já tinha nas outras regiões. Mas qual que é o nosso foco agora? A gente está buscando ter as melhores agências independentes, porque só tem agência independente, de cada uma dessas regiões. Então assim, a gente busca agências que queiram poder entrar na rede para fazer networking, para poder ajudar a entender tendências e para trabalhar junto. Não é para ganhar cliente, não é para entrar e achar que o negócio vai ter algum tipo de alinhamento, não é esse o caso? Pelo contrário, até porque esse é o modelo que a gente está no oposto, né? E acaba acontecendo. O trabalho, o vídeo acaba acontecendo, porque são pessoas que estão ali, todo mundo, os líderes e tal, então assim, a gente vê muito com agilidade, as coisas acontecem rápido, né? Então assim, a gente está buscando ter esse tipo de agência, estamos buscando fazer agora um hub de produção. O que é um hub de produção? Não é a gente produzir nada não, mas é mostrar para o mundo, sabe produção de vídeo, por exemplo, até a gente bateu esse papo lá em Cannes. Cara, tem uma produtora aqui no Brasil que tem o mesmo nível das produtoras de fora e você vai pagar 5 vezes menos. Claro. Mas não porque simplesmente é circunstância do câmbio da moeda, né? Então, a gente está começando a trabalhar isso e assim, não só no Brasil, mas na Colômbia, na Argentina, você consegue produzir coisas de alto nível a um custo
mais baixo em relação a Estados Unidos e Europa, né? Então, nessa busca por margem, por competitividade, estou começando agora a fomentar isso. Se eu tenho uma agência de Manaus, se eu quero entrar, eu pago um royalty, como é que eu... Então, uma agência que quer entrar, primeiro tem que passar vários filtros, né? Então, filtro de país, filtro de qualidade, de por que ela vai entrar, o que ela agrega, e depois isso vai para os acionistas da rede, que são hoje mais ou menos 30 das agências que são de fato acionistas, que vão para uma votação. E aí vota se entra ou não. Então, assim, a gente hoje tem mais de 90 agências, mas assim, tem 50 pedidos que a gente nega. E qual que é, assim, você diria que é a sua marca, assim, o teu traço de personalidade ou o traço profissional que você tenta imprimir diariamente, assim? Tem que acreditar muito. Acho que assim, eu sou uma pessoa que eu acredito muito que as coisas vão dar certo. Então, tem otimismo, talvez. Otimismo talvez seja a palavra que resume isso. E contagia, né? O otimismo é muito contagiante. Então, assim, sempre falo para a equipe, assim, acredita porque vai dar certo. Não tem por que a gente... Porque, assim, no nosso trabalho você tem altos e baixos, né? Todos os dias, né? Tem aquela ideia que o cliente não aprovou, tem aquela produção que não saiu exatamente como tinha sido imaginada, né? Tem um cliente que saiu, uma coisa. Então, você está sempre tendo que lidar com esses desafios. Mas, assim, no final, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que chegar no final de cada ano e olhar para trás e falar, opa, esse foi um ano bom. Um ano bom em termos do que a gente fez, tanto em realização profissional quanto em realização pessoal também. Acho que a agência, qualquer empresa, ela tem por obrigação ser um ambiente onde as pessoas cresçam. Então, assim, sempre que alguém sai da Propeg para outra agência, eu sempre falo, pô, vai lá, leva um pouquinho desse DNA para as outras agências, que isso é um pouco de ser escola também, né? Porque se está tirando alguém de lá é porque, pô, essa pessoa cresceu lá dentro então a Propeg foi importante para a carreira dela. Você falou, né? Então você tem uma relação longeva com os funcionários, mas você também falou que tem uma relação longeva com algumas contas, assim. Que contas são essas e há quanto tempo vocês estão com elas? Assim? Vamos lá, pô, você pega a Caixa, por exemplo, estamos desde 2016, né? Então isso aí já vem quase, já vai completar 10 anos aí, né? Que a gente está com a conta. A própria Petrobras também, desde 2017. Então são contas que a gente já tem há bastante tempo, né? Que a gente vem trabalhando. A própria Neoenergia que a gente conquistou agora já tinha sido cliente nosso no passado, quando era uma operação muito mais local, antes dela expandir também como empresa. Quando vai estar testado de qualidade, né? Crescer e voltar para você. Exatamente, acabou crescendo e a gente cresceu também, foi a mesma coisa, tudo foi crescendo e depois a gente se encontrou de novo, né? Então isso também é interessante. O grupo M. Dias Branco, que a gente está desde 2009 com a gente. E olhando para o futuro, assim, onde você quer chegar, assim, cara? Para onde você quer levar a Propeg? Então, eu acho assim, acho que primeiro a gente tem uma coisa aí que acho que vai mudar muito no mercado, que é a questão da inteligência artificial. Acho que isso vai mudar para melhor, tá? Eu não sou do time que está com medo ou que acha que isso vai Você já falou emprego, que é otimista. Não, pelo contrário, eu tô adorando. Tô adorando explorar, curioso pra caramba. Eu falo que todo mundo usa, cara, porque acho que isso vai mudar muito como que as coisas funcionam. Acho que isso vai ser muito bom. Mas assim, o que eu quero é que a gente seja sempre uma agência relevante para os clientes, tanto do ponto de vista de criação, de criatividade, mas muito mais do ponto de vista de negócio. A agência que vai durar nos próximos anos é aquela que o cliente olha assim e fala, cara, eu preciso desse parceiro para o meu negócio e não um fornecedor de criação ou de campanhas, entendeu? Então, a gente tenta muito se posicionar assim, sempre falo para os clientes, cara, qual é o seu problema? Me fala, eu preciso saber onde é que está a dor, porque assim, eu preciso saber qual é o remédio que a gente vai usar. E às vezes, é um antibiótico, às vezes é vitamina para você se manter saudável com sua marca. Então, é isso que eu acho que a gente precisa ser, continuar relevante para o negócio do cliente. O que você vê que o Brasil tem, que o resto do mundo não tem, assim? Especialmente relacionado à propaganda. Vamos lá, acho que primeiro, a criatividade brasileira é super reconhecida mundo afora, a gente sabe disso, isso é muito bom. Né? A gente sabe que o Brasil exporta talentos, né, de criação. Só que assim, o mercado consumidor que tem aqui é muito grande perto de qualquer coisa, tirando a Ásia, né, tirando China e tal, Índia, esses países, isso aqui os Estados Unidos aqui é o maior, né, em termos de... E tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte, um país que não tem nada é um país que precisa de tudo.
E o Brasil é um pouco isso, né? Porque a gente vê assim uma super concentração, São Paulo, você tem Rio, Minas, você ainda tem o resto do Brasil todo aí para crescer e para ser explorado. Então eu acho que daqui aos próximos anos, eu acho que de fato assim, se você olhar para o lado, você vai ver, e eu gosto muito de economia, acompanho muito o mercado financeiro, essas coisas, você começa a olhar e tirando todos os ruídos, né? Você começa a ver que todos os caminhos vão levar para cá. Meio que por osmose, em algum momento, vão olhar para cá e falar, pô, é aqui que a gente tem que ir, né? E aí esse crescimento ele pode ser muito impulsionado por empresas, tanto empresas de fora que venham querer se estabelecer no Brasil, quanto empresas brasileiras que vão poder crescer aqui dentro, né? Então eu acho que esse é o meu maior otimismo, assim. Eu acho que o Brasil está muito bem encaixado para um boom de crescimento e que publicidade vai junto. Porque a publicidade, até saiu, não lembro agora o número exato, mas recentemente, assim, cada R$1 que você põe em publicidade, isso já vira PIB, tipo uma relação praticamente direta, né? Na proporção. Então, na medida que esse PIB também cresce, tudo vai junto, né? Então, é só você pegar os anos bons de economia, a publicidade vai muito bem, os anos um pouco mais difíceis vai um pouco mais desafio, né? Então, eu acho que a gente está muito bem encaixado também como indústria, né? Assim, a publicidade brasileira, boas agências, bons parceiros, fornecedores, qualidade reconhecida mundialmente. Então, acho que assim, tem tudo para explodir, né? Vou pegar teu número, cara, para toda segunda-feira de manhã ouvir essa tua dose de otimismo. Tem que ser, tem que ser. Vitor, cara, super obrigado pela tua presença. Foi incrível te ouvir. Realmente esse otimismo é contagiante. Eu que agradeço. Boa sorte para você, cara. Muito bom. Sucesso. E vamos juntos nessa. Legal, cara. Valeu. Obrigado.